Números, capítulo 23, o verso 18. Vamos ler até o verso 24. E você, por favor, deixe sua Bíblia aberta para nós irmos caminhando por ele e trazendo as lições que a palavra do Senhor tem para a nossa vida. Todos acharam? Amém. Diz assim: Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. No final do século passado, o Japão construiu uma usina nuclear em Fukushima. E, segundo a melhor engenharia da época, declararam que aquela usina era a prova de falhas. Colocaram no lugar ideal, com muros muito altos para proteger de maremotos, e se dizia absolutamente confiável aquela instalação em Fukushima. Até que em 2011 o mundo viu a instabilidade diante das forças da natureza. A usina estava preparada para resistir a maremotos de até 6 metros de altura, mas houve um terremoto muito grande e um maremoto formou ondas de 14 metros de altura, que passaram por cima da proteção, invadiram todo o sistema de resfriamento e a usina entrou em colapso total. Aquilo que parecia absolutamente confiável se mostrou terrivelmente instável diante de forças maiores do que ela estava preparada para resistir. Hoje nós vivemos num mundo onde, infelizmente, confiança é uma palavra que não dá para aplicar a tudo. Nós vemos relacionamentos quebrados, promessas desfeitas, instituições que deveriam ser sólidas, se afundarem na lama, derreterem completamente a confiança nelas diante de crises que nós vivemos. E alguém então pode perguntar diante de tudo isso: há alguma coisa confiável? Há algo em que nós podemos realmente depositar a confiança e entender que isso nunca vai falhar? Quando nós lemos o texto de Números, ele nos apresenta um Deus que é absolutamente confiável. Que nós podemos entender que o povo de Deus tem nele uma segurança extraordinária. Eu quero falar nesta manhã sobre a segurança daquele que pertence a Deus, tomando esse texto como ponto de partida, de revelação de Deus para nós. É importante nós trazermos essa mensagem ao coração, queridos, porque Israel não recebe esta palavra num momento de prosperidade, num momento que está tudo bem. Eles estão no deserto, eles estão caminhando ainda em direção à terra. Há um rei que está contra eles, um rei que não quis investir ou não tinha como investir num exército para vencê-los, mas ele contrata um
profeta, um feiticeiro, alguma coisa que pudesse amaldiçoá-los. E isso nos mostra que, mesmo quando estamos numa marcha difícil, rodeada de inimigos, nós temos em Deus uma segurança extraordinária para a nossa vida. A primeira coisa que o texto nos mostra é que a segurança do povo de Deus repousa na palavra que ele diz. Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Há altares, há oferendas, mas quando o profeta Balaão vai abrir a boca, em vez de uma palavra de maldição, sai uma palavra de bênção. Aquilo que ele queria transformar em destruição, Deus transforma em bênção. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus resolveu abençoar e não há quem possa revogar a sua bênção. Nós entendemos então, queridos, que a segurança do povo de Deus está na confiança que temos na sua palavra. Deus fala, Deus cumpre. Deus diz, Deus faz. Aqui não está dizendo apenas que Deus é maior do que o homem. Ele está dizendo que Deus, ao contrário do homem, ele é absolutamente confiável. O homem mente, mas Deus não. O homem falha, mas Deus não. O homem faz promessas, mas depois descobre que não tem poder para cumpri-las. Mas Deus não. Quando ele fala, ele cumpre, ele é fiel. O homem diz, depois se arrepende porque errou, mas Deus não se arrepende porque erra. Quando o texto diz que Deus não se arrepende, quer dizer que Deus não muda por causa das circunstâncias externas. Ele é absolutamente confiável. Aqui nós vemos algo extraordinário. Deus não apenas é um Deus que fala, o que já é muito. Tem gente que adora deuses que não fala, não ouve, não anda, não faz nada. O nosso Deus fala. Mas além de falar, ele cumpre aquilo que ele diz, aleluia. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas Deus disse que ele deveria abençoar, e ele disse: não há como revogar aquilo que Deus já disse. Quando Deus decide abençoar, queridos, não há maldição que venha contra o seu povo, não há autoridade que revogue a palavra de Deus, porque ele é fiel. Isso nos mostra que a segurança do povo de Deus está na confiança que temos na sua palavra. Hoje nós vamos celebrar também a Santa Ceia. Qual a segurança que temos? Que de fato os nossos pecados foram lavados e fomos salvos em Cristo. Nós temos esta segurança na palavra do Senhor, que prometeu dizendo: aquele que crê será salvo, aquele que crê em mim, aleluia, o Espírito de Deus se mostrará nele como um rio que flui, aleluia. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido. E quando nós confiamos nesta promessa, nós podemos estar aqui e tomar a ceia do Senhor com segurança. O inimigo, ele vai agir muitas vezes através de palavras de condenação. Ele vai agir na nossa mente dizendo: você não é digno de estar aqui. Lembra não do que você fez? Você não poderia tomar isso. Você não tem parte nisso. Há crentes que vivem numa instabilidade na sua fé, porque estão olhando para si mesmos. Mas nós precisamos hoje olhar para a palavra de Deus.
eu sou falho, eu sou limitado, eu sou um pecador, mas o Senhor prometeu: aquele que confiar em mim, eu o farei nova criatura, aquele que entregar a vida a mim, eu o transformarei, eu o regenerarei, aquele que confiar, que crer, será salvo. Nós não podemos, queridos, projetar as falhas humanas sobre o nosso relacionamento com Deus. Talvez você tenha tido um pai que abandonou. Talvez alguém tenha tido um marido que disse sim, depois foi embora. Talvez você tenha um filho que disse que ia cuidar de você e não cumpriu. Talvez você tenha um líder, um patrão que disse que ia fazer e depois não fez. Talvez você confiou na promessa de alguém que disse: eu vou dar, e não deu. Mas nós estamos aqui nesta manhã diante de um Deus que é absolutamente confiável na sua palavra. A sua promessa para nós não pode ser invalidada por nada que alguém levante. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. A confiança do povo de Deus está na palavra que ele diz, porque Deus não desiste de cumprir suas promessas, e a sua promessa para nós não desaparece no dia da crise. Ele é absolutamente fiel. Então, nesta manhã, confie na palavra do Senhor, confie na promessa dele, confie na promessa de salvação que ele tem, confie na firmeza do que ele disse que estaria conosco e fazendo por nós aquilo que não podemos fazer. Essa é uma verdade extraordinária que o texto nos apresenta. Deus não mente, ele é confiável. Mas há um segundo ponto para a segurança do povo de Deus. Além de confiar na palavra de Deus, a segurança do povo de Deus está na presença dele no nosso meio. É interessante porque quando nós lemos o verso 21, ele diz assim: Deus não viu iniquidade em Jacó e nem viu maldade em Israel. Mas espere, como é que o Deus que não mente, o Deus que é verdadeiro, agora vai dizer que não viu iniquidade em Jacó? Só no texto de Números, queridos, lá no capítulo 11, eles duvidaram da presença de Deus. No capítulo 11 ainda, eles quiseram voltar para o Egito. No capítulo 13, eles quiseram duvidar da palavra dos espias. No capítulo 14, eles tentam tomar a terra sem a presença de Deus. No capítulo 15, Coré, Datã e Abirã se levantam contra Moisés. No capítulo 16, eles murmuram depois de sofrerem juízo. No capítulo 20, eles ainda vão se queixar pela falta de água e serem abrasados pelas serpentes. Como é que o texto diz que Deus não viu iniquidade em Jacó? Mas a questão é exatamente que o texto diz: Deus não viu iniquidade em Jacó, mas o Senhor Deus está no meio deles. Porque Deus não está olhando para o seu povo, julgando simplesmente pelo seu comportamento, mas Deus olha para nós com o olhar da aliança. Deus olha para nós dentro da aliança que Ele tem conosco. Deus não estava ignorando o pecado de Israel. Deus estava dizendo: eu tenho um compromisso com este povo, eu tenho uma aliança com este povo, de abençoá-lo, de conduzi-lo, de guardá-lo, mesmo quando eles fracassam, erram. Isso não elimina a necessidade de disciplina. Isso não quer dizer que Deus ignora os nossos pecados, mas isso quer dizer que Deus não desiste da aliança que Ele tem conosco, mesmo quando nós falhamos. Aleluia. Se o Senhor me julgasse apenas observando quem eu sou e o que eu faço, eu não poderia estar aqui. Se Deus toda hora puxasse do bolso o histórico do que eu fiz e de como eu vivi, eu não poderia ser declarado inocente.
Mas que quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue derramado sobre a minha vida, aleluia. Quando Deus olha para mim, Ele vê a graça que na cruz foi manifesta da maneira mais extraordinária e poderosa. Deus olhava para Israel com o olhar da aliança, e é este mesmo olhar que Ele estende sobre nós nesta manhã. Eu e você somos falhos, mas o texto diz, Ele não vê iniquidade no seu povo, Ele não vê maldade no seu povo, porque olha para Ele com o olhar da aliança. E é então baseado nisso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai declarar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles são bonzinhos, porque eles não erram, porque eles são infalíveis. Não, é porque Deus em sua aliança provê a justificação para o pecado, a limpeza para a nossa falha, a transformação do nosso caráter, e aquilo que somente Ele pode garantir, que nós, estando em Cristo, somos aceitos como justificados diante de Deus. Você continua lendo, e no capítulo 8 de Romanos, verso 33, Paulo faz uma pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, ele não está dizendo que não faltam acusadores, que faltam acusadores. Não faltam acusadores. Não falta alguém querendo amaldiçoar a sua vida, não falta alguém querendo lançar palavra de maldição sobre ela, não falta gente querendo apontar a sua falta, mas Paulo diz: não haverá acusação que prospere contra eles, porque Deus é quem os justifica, aleluia. Hoje podemos assentar à mesa e participar do cálice e do pão, não porque confiamos no nosso histórico, mas porque o Deus da aliança, que em Cristo Jesus, aleluia, se fez culpado para assumir a minha culpa e pagar pelo preço do meu pecado. Ele me lavou com o seu sangue e me fez uma nova criatura. Então a questão que responde esta dúvida de alguém é: Deus está no meio deles, e por isso Ele não vê iniquidade em Israel. Por causa da sua aliança, Deus habita no meio de nós. Por causa da sua aliança, Ele habita dentro de nós e nos fez agora novas criaturas. Nós precisamos então entender, queridos, a segurança que temos não é porque nós somos pessoas boazinhas, porque nós somos ficha limpa, porque nós somos gente de bem. Não é só por isso, nós somos gente de bem pela graça de Deus, mas é exatamente porque o Senhor nos alcança nas nossas falhas, o Senhor nos alcança nas nossas fraquezas, e Ele não ignora o nosso pecado, Ele nos corrige, Ele nos chama à responsabilidade, Ele muitas vezes vai nos conduzir em momentos difíceis para nos moldar, mas Ele não abre mão da aliança que tem conosco por meio de Cristo, e é por causa disso que nós temos a segurança de aparecer diante dele e levantar as mãos, aleluia, para receber aquilo que ele tem preparado para nós. O Senhor Deus, a sua presença é que garante a nossa aceitação por ele, aleluia, por causa da aliança. Talvez você chegou aqui nesta manhã sob acusações ou dúvidas. A minha família está passando por problemas, na minha casa as coisas não estão bem, eu estou emocionalmente abalado, há tanta gente que não acredita mais em mim. Mas nesta manhã nós podemos ouvir a palavra de Deus dizendo: Deus olha para você e não vê simplesmente quem você é, o que você faz. Deus olha para você e vê Cristo, aleluia, e vê o sangue, e vê a aliança, e vê aquilo que Ele fez e faz na sua vida. Nós podemos sim ter momentos difíceis, queridos, e muitas vezes o inimigo vai agir contra nós, trazendo acusações. É o papel dele querer amaldiçoar, querer desfazer o que Deus fez,
mas nos levantamos nesta manhã em graça para dizer: obrigado, Senhor, pela aliança, obrigado por nos lavar no sangue, obrigado por nos fazer novas criaturas, obrigado por superar as nossas falhas, enquanto a acusação do inimigo poderia levar alguém ao desespero. A palavra de Deus nos diz: confesse e deixe, creia no Senhor e seja transformado. Deus é aquele Pai que não nos abandona quando nós falhamos, mas nos chama por sua graça, nos renova, nos transforma e faz vivermos em novo momento diante dele. Aleluia. Alguns crentes ainda dão mais ouvidos à acusação do inimigo do que à palavra de Deus, mas nesta manhã entenda: Deus não ignora as nossas falhas, mas Ele, por sua graça, supera-as, limpa-as, muda a nossa maneira de viver. E se nós temos esta certeza, então, nos momentos de dificuldade, de falhas, de lutas, não devemos dar ouvidos à voz da acusação do inimigo, mas dar ouvidos ao Espírito que nos chama ao arrependimento, à mudança, a buscarmos ao Senhor, a nos quebrantarmos diante dEle e confiarmos na restauração que Ele pode fazer na nossa vida. Agora, o que o texto mostra é: Deus está no meio deles como rei. Eles aclamam ao seu rei no meio deles. Se Deus é o nosso rei, se Jesus é o nosso rei, então nesta manhã nós podemos levantar as mãos santas, limpas pelo sangue, e adorá-lo na sua santidade, e receber, e participar, e sentar à sua mesa, e louvar pela aliança, aleluia, porque é por ela que nós estamos aqui nesta manhã. A segurança de Deus está na palavra que Ele diz e cumpre. A segurança do povo de Deus está na sua presença em aliança conosco. Mas ainda há um último ponto que o texto nos mostra. A segurança do povo de Deus está no poder pelo qual Ele nos conduz. Balaque contratou Balaão e ele fez vários altares para amaldiçoar o povo de Deus. Mas no verso 23 nós temos uma palavra extraordinária, que diz assim: porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Deus se levantou no meio deles, e ele diz: esse povo se levanta como um leão, e não se deita até que consiga alcançar as suas metas. Deus é aquele que nos guarda, queridos. Deus é aquele que nos protege. E o que nós podemos afirmar com toda segurança nas Escrituras é que aquele que está conosco é maior, que aquele que está conosco é o mais valente, que aquele que está conosco é proteção que ninguém pode vencer. A segurança que nós temos não está na força que nós podemos exercer, mas na força que Deus exerce ao nos proteger, ao lutar por nós. Aleluia. O problema é que às vezes nós queremos vencer com a nossa própria força e esquecemos que temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Eu ouvi a história de uma irmã que tinha um mercadinho, mas um concorrente na mesma rua estava preocupado porque a irmã vendia mais do que ele e resolveu procurar um feiticeiro para dar um fim àquela prosperidade da irmã. E pediram galinha e vela e não sei o que, e ele levou. E o sujeito disse: dentro de tantos dias vai fechar o mercadinho lá. E no dia marcado, quando o concorrente chegou, aí é que tinha gente na porta do mercadinho. Aí é que a venda era grande. Aí ele foi lá e disse: e agora?
Não, então traga mais tantas galinhas, mais tantas velas, e traga isso. E agora eu garanto, no dia marcado para o mercadinho fechar, quando o concorrente chegou lá, parecia que era a Black Friday do mercadinho da irmã, que tinha gente saindo a fila na calçada para comprar. E ele foi lá e disse: como é que pode, que deu tudo errado? Aí o feiticeiro finalmente fez uma pergunta: me diga uma coisa, como é o nome do mercadinho? Aí ele disse: lá se chama Mercadinho El Shaddai. Aí ele disse: se você tivesse me dito antes, eu não tinha nem feito nada, meu irmão. Contra esse Deus aí, ninguém pode vencer esse Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que age poderosamente, aleluia. Nós temos que entender quem é o Deus que luta por nós, que age por nós. Não vale encantamento contra Israel, contra Jacó. Por quê? Porque não há ninguém que possa superar a bênção de Deus sobre a nossa vida, a proteção do Senhor sobre o nosso lar. Deus mostrou isso, Deus protegeu Israel, Deus livrou Israel, quando eles não tinham forças, quando não tinham armamentos, Deus lutou por eles, quando eles não tinham capacidade de derrubar muros, Deus derrubou os muros por eles, quando eles não podiam passar porque o mar se fechou, Deus abriu o mar à frente deles. O que pode nos dizer claramente, queridos? O povo de Deus é conduzido pelo poder daquele que está conosco e não por causa das nossas forças. Você não vence porque você é forte. Você vence porque o Deus a quem você serve é o Deus mais forte. E é Ele quem nos dá a proteção, a força. A nossa segurança está em andarmos com este Deus, porque Ele age por nós, de maneira que ninguém pode vencer a sua atuação na nossa vida. Aleluia. Se dessemos a oportunidade aqui, certamente ouviríamos muitos testemunhos de como Deus abriu portas, de como Deus nos fez prosperar, de como contra todas as expectativas alguém resolveu confiar em nós, nos dar a oportunidade ou fazer algo que parecia impossível. Glória a Jesus. Eu trabalhei em uma empresa durante 15 anos, e cada vendedor que eu era ali, tinha uma área de atuação. A minha área era pequena, mas para os produtos que eu trabalhava, o presidente da associação dos profissionais daquela área era um dos clientes meus. Então eu vendia mais do que o colega que trabalhava num outro setor que era bem maior. E aquele colega foi falar com o supervisor e amigo, às vezes ia depois do expediente para algum lugar tomar alguma coisa, não sei o quê, e ele acabou fazendo ali a cabeça, e no final do ano o supervisor disse: Kleber, nós vamos mudar, você vai para o outro setor e o colega vai ficar com o seu setor. E aí ele já estava comemorando, meta cumprida, vou pegar o setor do Kleber que tem o presidente da associação. Só que Deus, queridos, Ele é maior do que as invenções dos homens, é maior do que os planos dos homens contra mim, contra você. De fato eu mudei de setor, mas houve outra mudança que ele não estava prevendo. Lá na associação houve uma nova eleição e mudou o presidente da associação. E agora, qual foi a surpresa? O setor para onde eu fui, o novo presidente da associação era daquele lá. Eu agora não só estava de novo visitando o presidente, tratando com ele como o meu setor era maior do que o que eu tinha antes. E aí é que as vendas foram em frente, porque Deus luta por nós, trabalha por nós. Nós precisamos entender, queridos, não há motivo para nós estarmos assustados. Há crentes que estão olhando para o futuro e pensando: meu Deus, como vai ser isso?
E se esse lado ganhar, e se aquele outro fizer, e se isso não der certo, e se aprontarem de novo, e se fizer assim, e se a economia der errado, e se isso, e se aquilo, nós podemos entender. Há inimigos, há ataques, há gente querendo lhe prejudicar, há maldições querendo vir sobre a sua vida, mas contra o povo de Deus não vale encantamento, porque aquele que luta por nós nunca é surpreendido por arquitetações dos homens, por planos que parecem desconhecidos para nós. Alguém pode estar em Brasília ou em qualquer lugar fazendo planos, mas o Deus que se assenta no trono, Ele declara: contra Jacó, contra o meu povo, contra a minha igreja, não vale encantamento, porque Deus é maior do que tudo aquilo que alguém possa fazer. Pode haver oposição, sim, e há. Mas o Senhor Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Há uma garantia que nós temos do Senhor. Por quê? Porque Ele é vitorioso e nos conduz em vitória. Aleluia. Balaque queria que o povo fosse destruído. Balaão diz: não, ele se levanta como um leão, e ele não para enquanto não alcança a sua presa. Ninguém detém este povo. Por quê? Porque aquele que luta por eles é maior. Aleluia. Nós precisamos tomar esta palavra para a nossa edificação nesta manhã. Iremos participar da ceia do Senhor, e quando tomamos esta ceia, lembramos: aquele que nos ama, mostrou o seu amor na cruz, venceu por nós, e nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Não vivemos com medo, não vivemos assustados, não vivemos preocupados, vivemos confiando naquele que detém o comando do universo nas suas mãos, e declara: a minha igreja conduzirá em vitória, ela caminhará em vitória. Aleluia. O inimigo pode fazer o que quiser, mas ele não impede a igreja de crescer, não impede Jesus de voltar, não impede você de ir para o céu, não impede das promessas se cumprirem, porque o Deus que nos alcançou com sua graça, Ele é o mesmo que garante que nós caminharemos em vitória. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Vou pedir ao grupo de louvor para nos ajudar. Glória a Jesus. Nós podemos olhar para esta mensagem nesta manhã e sair daqui com uma certeza, queridos: nós estamos seguros naquele que morreu por nós. A segurança do povo de Deus está na palavra dele, que não falha. Ele prometeu e ele cumprirá. Se você crê em Jesus, quantos aqui nesta manhã já creem em Jesus como seu Salvador? Se você crê, você está salvo, você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Não importa o que o diabo diga, o quanto ele queira lhe acusar, se você permanece em Cristo pela fé, você é salvo na pessoa bendita de Jesus. A segurança do povo de Deus está na presença dele, ele está conosco, ele vive em nós, e a sua presença é suficiente para garantir, queridos irmãos, que Ele olha para mim, para você com um olhar de aliança, e nos vê não pelas falhas que cometemos, mas pelo sangue que nos lava e nos dá nova identidade. E porque Ele nos conduz pelo seu poder, nós podemos ter a certeza que Ele nos levará à vitória. Aleluia. Que Ele nos conduzirá dentro do seu plano, do seu propósito para nós. O inimigo pode acusar, a consciência pode acusar, mas nenhuma acusação é maior do que o sangue de Jesus, que nos limpa, que nos lava. Ele nos convida ao arrependimento e ao quebrantamento, sim,
mas nos garante, aleluia, aquele que confia em mim, ele está salvo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar os nossos pecados. O Senhor Deus está conosco, e porque ele está conosco, nós podemos ter a certeza, nele somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O inimigo pode levantar laços, pode levantar todo tipo de acusação, o inimigo pode fazer contra você o que ele quiser, e não ignoramos que ele é real, não ignoramos que ele é astuto, mas nesta manhã nos levantamos em confiança e declaramos: nós estamos naquele que é maior, e naquele que nos guarda, naquele que nos livra. Cristo já venceu, para que em tudo nós sejamos mais do que vencedores. Quantos vencedores tem aqui nesta manhã? Aleluia. Se há alguém que chegou aqui nesta manhã sob acusação, ou com a mente confusa, o inimigo está dizendo: você não vai prosperar, você não tem força, você não é suficiente. Quem sabe alguém chegou aqui vivendo uma luta, uma crise, e o inimigo está usando isso para lhe acusar, dizendo: você não vai conseguir, você não vai prosperar. Está vendo como está a sua casa, está vendo como está seu emprego, está vendo como está a sua vida? Eu quero convidá-lo nesta manhã a envergonhar o adversário e declarar na presença do Senhor: eu confio naquele que me guarda, eu confio naquele que luta por mim, eu confio naquele que está comigo, eu confio naquele que é o meu Rei e o meu Senhor. E se você quer nesta manhã ser renovado nessa sua força que parece pequena, ser renovado nessa sua mente que parece estar confusa, e receber graça de Deus para renovar a sua caminhada, vem aqui à frente, eu quero orar por você, a igreja vai orar por você. Deus renovará a sua mente nesta manhã, Deus renovará a sua confiança nele nesta manhã, Deus renovará a confiança que você tem na palavra dele, Deus renovará a sua presença na sua vida, para mostrar que ele é Senhor, que venceu e que garante a vitória do seu povo. Aleluia. Venha, renove no Senhor a sua confiança, declare o quanto você tem a segurança nesta manhã de estar naquele que luta e vence. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Glória a Deus. Pode vir e confie naquele que guarda. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai renove fechar. A sua confiança. Ele Senhor trabalha pra Ele quem faz, confia, Ele opera, caminha Ele contigo, trabalha, Ele luta, de noite ou de e dia. vence. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor,
Vamos orar nesse instante. Se você confia no Senhor, se Ele é o seu Rei, se você tem a segurança da sua palavra, se você tem a certeza da sua presença, nesta manhã seja renovado no Senhor, seja cheio, aleluia. Toda dúvida, todo sentimento negativo, toda acusação, aleluia, na autoridade do nome de Jesus, seja eliminada, cesse completamente. Que o Senhor renove sobre a sua vida, renove a sua mente nesta manhã, com confiança na sua palavra, com confiança no seu poder, aleluia. Você saia daqui descansado, você saia daqui confiante, você saia daqui crendo, caminhando e pisando firme nesta terra e declarando: o meu Rei vive, Ele está comigo e Ele é poderoso para me dar vitória, porque Ele é fiel, aleluia.